Fala moçada! Hoje a gente vai ver sobre força elétrica, ou seja, sobre a lei de Coulomb, tá? Bom, vamos lá. Quando a gente viu sobre carga elétrica e corpos eletrizados, né, processo de eletrização, a gente viu que corpos eletrizados com cargas de mesmo sinal se repelem mutuamente ali, né? E corpos eletrizados com cargas de sinais opostos se atraem mutuamente, né? Ou seja, tem uma força ali, uma força de repulsão quando tem corpos com o mesmo sinal de carga, positivo com positivo, ou negativo com negativo, e tem uma força de atração quando corpos são eletrizados com cargas de sinais opostos, né? Muito bem, muito bem. É importantíssimo que a gente entenda uma coisa. Essas forças são iguais, tá? Iguais. Eles se repelem mutuamente com a mesma força, ou se atraem mutuamente com a mesma força. Aí você pergunta, Diego, mas e se esse aqui estiver carregado com uma carga de 3 coulombs e esse aqui 1 coulomb? Esse aqui está muito mais carregado que esse. Pois é, não importa, tá? Lembra da ação e reação, terceira lei de Newton. A força que um faz sobre o outro é igual à força que o outro faz sobre o um, né? Elas têm mesmo módulo, mesma direção, mas sentidos opostos, beleza? Então, não importa quão carregado um está mais que o outro, a força é a mesma, tá? Bom, reza a lenda que Charles Coulomb fez experimentos e chegou na famosa lei de Coulomb. Ele usou um aparato experimental chamado balança de torção. Reza a lenda porque há controvérsias com isso. Mas vamos lá, vamos acreditar que rolou isso aí mesmo e vamos seguir nesse caminho. Olha, Coulomb percebeu do que depende a força elétrica. Ele percebeu experimentalmente, com o aparato dele, que a força elétrica é proporcional ao produto das cargas ali que estão envolvidas, né? Então, por exemplo, se eu dobro uma das cargas, a força dobra. Se eu triplico a outra das cargas, a força triplica. E, ô Diego, e se eu duplicar uma e triplicar a outra? A força vai aumentar 2 vezes 3. 2 vezes 3, aquele valor que vai dar 6. A força vai ficar 6 vezes maior, certo? Se você for colocar graficamente, a gente tem isso aqui, ó. A força em função do produto das cargas vai dar um gráfico de reta, né? Com a reta inclinada ali, beleza? Então, quer dizer, a força é proporcional ao produto das cargas. Ele também percebeu experimentalmente que a força dependia da distância entre as cargas, a distância D entre as cargas ali. Bem, e ela dependia de forma que quanto maior a distância, menor a força. Quanto menor a distância, maior a força ali. Então, ele percebeu que essa força ela era inversa à distância na qual se analisava as cargas. Mas ali, experimentalmente, via-se que não era proporcional ao inverso só da distância, mas sim ao inverso do quadrado da distância. Graficamente, a gente tem um gráfico desse tipo aqui, ó, de força em função da distância de separação das cargas. Para uma distância D, você tem uma força tal. E é importante a gente entender o quê? Que se você dobra a distância, olha lá, dobrei a distância, a gente tem que a força, quando aqui, ó, 2 ao quadrado vai dar 4, a força vai cair para 1/4 daquele valor que a gente havia proposto inicialmente. E se você divide a distância pela metade, por exemplo, em vez de aumentar a distância, eu vou diminuir a distância pela metade. Quando você coloca 1 sobre 2 ao quadrado aqui, vem um 4 para o numerador, ou seja, a força ela aumenta 4 vezes, sacou? Bem, é isso. Aí, se a gente tem que a força ela é proporcional a isso e a isso, então ela é proporcional ao produto disso. Então fica dessa forma aqui, ó. Força é proporcional ao produto das cargas dividido pela distância ao quadrado. Então, ele tirou esse proporcional e colocou aqui uma constante K, chamada de constante de Coulomb, tá? Essa constante de Coulomb, ela no vácuo, ela tem esse valor aqui, ó.
Por isso que eu coloquei esse zero por causa de vácuo. 9 vezes 10 elevado a 9 newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado. Isso no vácuo. No ar é aproximadamente esse valor também. Mas essa constante, ela depende do meio no qual o corpo está. Tá? Em meios diferentes, ela tem valores diferentes. No vácuo, ela tem o maior valor dela. Em outros meios, ela apresenta valor menor. E aí, por consequência, a força também vai ficar menor, porque a força ela é proporcional à constante de Coulomb. Vou dar um exemplinho aqui. Vocês sabem, né, da química, que quando você coloca o sal na água, e o sal ele é composto de íons de sódio e de cloreto, né? Cloreto e sódio. Bom, você sabe que quando você coloca o sal na água, esse sal, que é NaCl, ele vai se dissociar em íons de cloro e íons de sódio, né? Muito bem. Bom, por que isso acontece? Você já se perguntou? Porque provavelmente o professor de química foi lá e ensinou para você, esses íons se dissociam aqui na água e tal. Bom, isso acontece por quê? Porque na água a constante de Coulomb ela é 81 vezes menor do que no vácuo e no ar. Ou seja, você vai pegar o valor da força de atração entre os íons de cloro e sódio, né? E vai pegar essa força e dividir por 81, né? A força fica muito menor. A força de atração entre os íons fica muito menor quando o sal ele penetra na água. E por essa força ficar muito pequena, os íons eles não se mantêm unidos e se dissociam ali imersos no líquido. Beleza, galera? Só uma curiosidade, né? Vamos fazer um exercíciozinho para exemplificar tudo que a gente falou aqui até agora. Olha, dois objetos metálicos idênticos, tá? Contendo cargas elétricas de 1 coulomb e 5 coulombs, são colocados em contato e depois afastados a uma distância de 3 metros. Tá bom, vamos entender o que aconteceu. Olha, você tem dois copos metálicos, um A e um B. Eles são idênticos, então eles são condutores idênticos. Quando você encosta eles, a gente aprendeu lá em processo de eletrização que há troca de cargas ali entre eles, né? Então, a carga final deles vai ficar igual, porque eles são idênticos, né? A carga final deles é a soma das cargas dividido por 2. É a média ali, né? Isso que a gente vê em processo de eletrização por contato. Então, a carga final é 1 mais 5 dividido por 2. Então, vai dar 6 por 2, que vai dar 3 coulombs. Ou seja, depois de separados a uma distância de 3 metros, cada um dos copos está eletrizado com uma carga de 3 coulombs. Os dois são positivamente carregados, então vai haver uma força de repulsão, né? Vamos voltar ao exercício aqui, ó. Considerando a constante de Coulomb tal valor, podemos dizer que a força que atua entre as cargas após o contato olha, a gente sabe que a força não é atrativa e sabe que não é zero, né? Vai ter uma força porque estão carregados, então ela é repulsiva, então ou é letra C ou é letra D. Vamos lá fazer a continha para isso aí. Olha lá, eu sei pela lei de Coulomb que a força é dada pela constante Coulomb vezes o produto das cargas dividido pela distância ao quadrado. É o produto do módulo das cargas, tá, gente? Então, isso quer dizer o quê? Que a gente quer só o valor positivo ali. Se a carga for negativa, não importa. A gente quer só o valor positivo dela. Eu coloquei aqui sem o módulo, porque ambas são positivas, né? Muito bem. Então, vamos pegar ali o produto ali, ó. Vai dar a constante Coulomb, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes uma carga, 3 Coulomb, vezes outra carga, 3 Coulomb, dividido pela distância. Essa distância aqui, galera, tem que estar sempre em metros, tá? Muito importante. Mas como o problema já te deu uma distância em metros, só a gente substitui aqui, ó, 3 ao quadrado. Bom, esse 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, pode simplificar com esse cara aqui, né? 3 vezes 3. E aí, vai dar 1 aqui, vai dar 1 aqui. Só vai sobrar esse termo aqui, ó, 9 vezes 10 elevado a 9 newtons, né? Que é a resposta, ou seja, a resposta é a letra D de Diego, certo? Vamos lá. Mais um exercíciozinho aqui, ó. Seja F a força de repulsão entre duas partículas de mesma carga Q, separadas por uma distância R. Qual das duas figuras abaixo melhor ilustra a força de repulsão entre essas duas partículas, né?
de cargas 2Q e 3Q, separadas pela mesma distância R. Então, olha lá, vamos entender isso aqui. Eu tinha uma partícula com a carga Q1, depois ela virou 2Q1. Tinha outro com a carga Q2, que virou 3Q2. Dupliquei a carga de um e tripliquei a carga da outra. A força antes era o quê? K, Q1, Q2, dividido pela distância ao quadrado. A nova força vai ser o quê? A nova força vai ser a constante Coulomb, vezes a nova carga, que é 2Q1, vezes a outra nova carga, que é 3Q2, dividido pela distância ao quadrado. Esse 2 vezes 3 vai dar 6, vou colocar ela aqui de fora, e aí a gente vai sobrar esse cara aqui, ó, K, Q1, Q2, dividido por D ao quadrado. Mas quem que é esse cara aqui, ó? K, Q1, Q2, D quadrado. Esse aqui é a força que a gente tinha inicialmente. Então aqui, ó, isso aqui é a força que a gente tinha inicialmente. Então quer dizer, a força vai aumentar 6 vezes. Pois bem, galera, tem um jeito mais simples de fazer isso aqui, que é o quê? A gente sabe que a força é proporcional ao produto das cargas. Se uma carga vai dobrar e outra carga vai triplicar, então 2 vezes 3 vai dar 6. Só isso, né? Ô Diego, mas e se mudasse a distância? Então, assim, antes, vamos concluir aqui. A gente sabe que as cargas, uma duplicou, outra triplicou, né? Então, quer dizer, a força vai aumentar 6 vezes. A resposta certa aqui tem que ser a letra E, né? A força aumenta 6 vezes. E aí, repara, a força para cá é 6F e para cá é 6F, né? Eles repelem mutuamente com a mesma força. Aí eu te pergunto, Diego, e se a distância também duplicasse? Bom, aí a gente ia pegar aqui, ó. Dobrou uma carga, 2, vezes dobrou outra carga, triplicou outra carga, 3, dividido pela distância ao quadrado. A distância dobrou, por exemplo. A gente coloca um 2 ao quadrado aqui, dividido. Quer dizer, isso aqui, ó, quando a gente terminar a multiplicação e tudo, vai dar 3 dividido por 2, que é 1,5. Ou seja, a força vai ter aumentado 1,5 vezes. Beleza? Só um adicional aí, caso o problema mexa com a distância também. Vou deixar para casa esses dois exercíciozinhos aqui, ó, tá? Aplicação direta da lei de Coulomb no primeiro, no segundo fala de gráficos aí, a gente deu uma olhada. E agora eu vou fazer esse outro que envolve gráficos com você.